estudos para concursos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Direito administrativo sobre improbidade administrativa, sobre sujeito ativo. E a frasezinha: já passei no concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorei muito minha vida. Foi muito bem na prova do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e gabaritei administração. Sobre o sujeito ativo da improbidade. Ela consta no artigo 2. O ativo é o cara que faz as coisas. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, controlação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3. As despesas desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra à prática de ato de improbidade ou dele se beneficie de qualquer forma direta ou indireta. Esse aqui é o básico que cai nas provas de concurso. Quer dizer, cai muito, que é o carinha... Os caras vão lá e perguntam quem é o responsável lá, quem é que vai ser punido. E assim, se o cara concorreu, primeiro, o cara tem que concorrer. E segundo, ele tem que concorrer com quem? Junto com o agente público, na improbidade. Daí é conta. Mas se não tiver nenhum, se faltar algumas dessas coisas, ele não participa, ele não é o privado ou o outro não pode ser agente sujeito ativo da improbidade. Os sujeitos ativos do ato de improbidade administrativo se dividem em duas categorias: agentes públicos, definidos no artigo 2, e os terceiros, enumerados no artigo 3. Denomina sujeito ativo aquele que pratica o ato, tem improbidade e concorre em sua prática ou dele extrai vantagens indevidas. É o autor improbo de conduta, em alguns casos não pratica o ato em si, mas oferece sua colaboração, ciente da desonestidade do comportamento, em outros obtém benefícios de ato de improbidade, muito embora sabedor de sua origem escura. É um ator improbo. Ou seja, pode ser mesmo que o cara saber ou pode só ajudar. A ampla denominação de agentes públicos conferida pela lei de improbidade administrativa apenas tem efeito para os fins desta lei. Ou seja, visando a imputação dos atos de improbidade administrativa, percebe-se que a amplitude pelos elementos do conceito. 1, 2, 3, 4 elementos. Tempo, espécie, remuneração e local. O tempo é o exercício transitório ou definido, ou seja, o cara pode estar trabalhando temporariamente para um órgão público, mas isso não quer dizer que ele não é um cara do órgão público. Ele é um cara do órgão público mesmo que esteja trabalhando temporariamente. Entendeu? A remuneração não precisa ter. Ela é existente ou não. O cara pode estar trabalhando em um órgão público como voluntário, sacou? Mas daí ele usa essa habilidade voluntária para roubar o sei lá o que. Isso é por isso que também é remuneração. A espécie de vínculo, que é por eleição, nomeação ou designação, contratação ou qualquer outro tipo de investigação, de investidura ou vínculo, mandato, cargo ou emprego ou função. Você pode pensar que um cara que entrou num órgão público, no poder público executivo, por mandato, por votação, por vínculo, não caia diretamente no treco. Mas não, ele cai, ele é totalmente abrangido para ser improbo. E o local de exercício em qualquer entidade que possa ser sujeito passivo. Por exemplo, funcionário de uma ONG criado pelo Estado é considerado agente público para os efeitos desta lei. Agora, o terceiro, por sua vez, é aquele que pratica as condutas de indenizar ou concorrer em relação ao agente público, ou seja, incentivando mesmo participando diretamente do ilícito. Esse terceiro jamais será pessoa jurídica e deve necessariamente ser pessoa física. Legal. Próximo conteúdo sobre ressarcimento do dano de improbidade administrativa, tá?